Fala, meus amigos estudantes, tudo bem? Pessoal, vamos falar hoje de simplificação de frações. É um conteúdo bem tranquilo. Eu vou explicar ele de duas formas, então fique bem atento aí à explicação, faça as suas anotações e qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, tá bom? Gente, não esquece, se inscreve no canal, deixa um like, vamos interagir. É muito importante a sua opinião, beleza? Vamos lá? O que vem a ser uma simplificação de frações? Bom, simplificar uma fração é obter uma outra fração que lhe seja equivalente. Então esse termo aqui ele é muito importante a gente entender o que vem a ser uma equivalência de frações, né? E eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, nós já conversamos sobre isso. O que é uma fração equivalente? É uma fração, vamos supor que eu tenho duas frações. As frações são diferentes, os termos dela, porém os valores são os mesmos. Exemplo, eu tenho aqui 1 sobre 2, ou 1 meio, né? 1 meio vale o quê? 0,5. E aqui eu tenho, vamos supor, 2 quartos. Olha só, as frações são diferentes, os termos são diferentes, mas o valor é o mesmo, porque 2 dividido por 4 é 0,5 também. Então as frações são diferentes, mas os valores são os mesmos, porque elas são frações equivalentes. Então isso aqui é importante, nós já vimos sobre isso, estou apenas relembrando você. Como essa aqui é uma aula mais detalhada, então a gente tem mais tempo, a gente está conversando sobre esses assuntos. Olha só, aqui eu tenho uma fração 24 sobre 36. O que acontece? Para eu simplificar isso aqui, é eu determinar outras frações com termos menores. Quais são os termos dessa fração? 24, numerador, 36, o denominador. Então eu vou determinar outras frações aqui que tenha termos menores do que esse aqui, do que está sendo dado. A primeira forma da gente resolver essa simplificação é por divisões sucessivas. Vamos ver como que funciona isso? Olha aqui, o 24 é par, o 36 é par. Então eu posso simplificar tanto o 24 por 2, como o 36 por 2. E lembrando você, sempre, quando eu estou dividindo o numerador por um número, o denominador tem que ser dividido pelo mesmo número também. Não pode ser diferente isso daqui. E quais são os números que a gente mais utiliza? A gente utiliza, né? São os números primos. O que é um número primo? É o número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Professor, eu tenho dificuldade nisso. Olha aqui. Vamos pegar aqui o número 2 e vamos pegar o número 4. Qual desses dois aqui é primo? O 2, ele divide por 1 e por 2. Então, quantos divisores ele tem? 2. O 4 divide por 1, por 2 e pelo 4. O 4 tem 3 divisores. Então, o número primo, pessoal, ele só pode ter 2 divisores. Nesse caso aqui, somente o 2 é primo. Isso aqui é só para você lembrar o que é o número primo. Então, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tranquilo? Isso aqui, se você tiver dúvida, você vai deixar aí para mim no comentário, que eu vou fazer um videozinho te explicando sobre isso. Então, olha só, 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Olha, eu cheguei numa outra fração, né, onde veio de uma divisão de números naturais iguais aqui, e essa fração aqui é equivalente a essa. Porém, tem termos menores. Então, por isso que eu falo que isso aqui é uma simplificação. Mas quando eu chego aqui, eu percebo que aqui é par e aqui também é par. E tem como ainda simplificar por 2 e por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Olha que interessante. Agora, gente, cheguei em outra fração, que também é uma fração equivalente. Concorda comigo? Bom, o que eu vou fazer aqui nesse caso? O 6 é par, o 9 já não é. Então não tem como eu simplificar aqui por 2. O próximo número primo depois do 2 é o 3. O 6 é divisível por 3 e o 9 também. Então eu posso simplificar aqui por 3 e aqui por 3. Você está entendendo essa lógica, né? O mesmo número que eu estou simplificando aqui em cima, eu também simplifico embaixo. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. E olha o tanto que é interessante. Os números agora aqui são primos entre si. E essa é uma regrinha básica. Quando eu chego nesses números primos entre si, não tem como mais eu simplificar. E essa fração aqui, que não tem como mais eu simplificar, eu chamo ela de fração irredutível. Gente, não esquece, isso é muito importante.
que é a fração irredutível? É aquela fração que não tem como mais você simplificar ela, tá certo? Aqui chegou no limite dela aqui. Então, olha só, eu saí daqui, para eu chegar até na fração irredutível, eu tive que simplificar 2 vezes, tá vendo? 3 vezes chegando aqui. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, faça as suas anotações. Parece muito fácil, não é? Mas é fácil. É só você estudar. Vamos para a próxima aqui? Olha só. 30 sobre 60. Professor, eu sei simplificar cortando o zero aqui. Beleza. Mas a ideia dessa aula de hoje é você aprender a simplificar com divisões sucessivas e agora a gente vai ver por MDC. O que é MDC? Máximo divisor comum. Calma aí, não sai do vídeo sem você pegar essa parte. Olha só. Todo número que termina em zero, ele é par. E todo número par eu posso simplificar por 2, não é isso? 30 dividido por 2, 15. 60 dividido por 2, 30. Fechou. Professor, que maravilha. É bom, né, gente? Mas olha só, agora eu cheguei no 15, que é ímpar. O 15 não dá para simplificar por 2. Como que eu faço agora, professor? Você lembra daquela regrinha? Para eu saber se um número pode ser dividido por 3, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que pegar e somar os algarismos. Se der uma divisão por 3, o número é divisível por 3. Não é isso? Vamos lá, então. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 3. Então aqui eu posso simplificar por 3. 30. 3 mais 0, 3. Dividido por 3. Então eu posso simplificar por 3. Tá vendo tanto que é fácil, gente? 15 dividido por 3. 5. 30 dividido por 3. 10. Não é isso? E aqui agora eu tenho 5 décimos. Ou 5 sobre 10. Fechou. O que eu vou fazer agora? Professor, se eu simplificar aqui por 5 e aqui por 5, olha só, os dois são primos, são iguais. Dá certo. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Cheguei nessa fração aqui, que não tem como eu simplificar mais ela. Então, essa fração aqui, ela é a minha fração o quê? Irredutível. Agora, presta atenção no que eu vou falar para vocês. É fração irredutível? É, mas é equivalente à primeira fração aqui. Eu sempre falo para os meninos, gente, quer saber se a fração é equivalente? Faz uma multiplicação cruzada. Olha só, se eu pegar aqui 30 sobre 60 e falar que é equivalente a 1 sobre 2. Como que eu vou saber isso? Olha só, 30 vezes 2, 60. 60 vezes 1, 60. Se a multiplicação dela cruzada deu o mesmo resultado, significa que essas frações são equivalentes. E se eu fizer isso com qualquer uma dessas aqui, vai dar certo. Tenta fazer depois e me conta aí se deu certo, beleza? Bom, vamos então para a segunda forma de encontrar a fração irredutível. Lembrando vocês que essa primeira forma aqui, ó, eu fiz divisões sucessivas até chegar na irredutível. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer direto, beleza? Vamos lá. Professor, eu quero descobrir aqui qual que é a fração irredutível dessa fração, porém eu não quero fazer aquele tanto de divisões sucessivas. Bom, gente, quando você aprende na prática, você está praticando muito, você vai fazer isso aqui de cabeça. Mas, por enquanto, eu vou mostrar para vocês uma tática, uma estratégia bem legal, utilizando o máximo divisor comum. E o que eu falo? É bom você fazer isso, porque sempre você vai lembrando de outros conteúdos que antecedem esse. Vamos ver aqui? Olha só. 24 sobre 36. Como que eu faço para determinar aqui de uma vez a fração irredutível? Eu vou tirar o máximo divisor comum dos dois números, dos dois termos que eu tenho aqui. Você lembra como faz MDC? Se não lembra, eu vou te explicar. Olha só, vai agir como se fosse o MMC. Aqui não é par? Começa por 2. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Calma aí, o 2 aqui dividiu tanto 24 como 36. Então o 2 é um divisor comum dos dois. Fechou? Agora, o 12 e o 18 termina em par, professor. Então vou continuar por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Olha só, o 2 novamente foi divisor, tanto do 12 como do 18. Vou circular ele aqui. Agora aqui eu tenho ainda o número par, mas eu tenho um ímpar também, então vou continuar por 2. 6 dividido por 2, 3. 9 não divide por 2, então eu vou repetir o 9 aqui. Opa, esse 2 aqui só dividiu quem? O 6, então eu não vou circular ele. Então isso é regrinha. Todas as vezes que o divisor só divide um número, aí eu não vou circular. Quando ele divide os números, todos que estão ali naquela linha, aí eu circulo ele. Entendeu essa parte? Aí eu venho aqui agora. Não tem nenhum número par mais.
Depois do 2, o próximo número primo é o 3. Aqui tem algum número que divide por 3? Tem. O 3 e o 9. Então vou colocar aqui. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Esse 3 aqui dividiu tanto 3 como 9. Então vou circular ele. Aqui eu tenho que terminar, né? Concorda comigo? Esse 3 aqui só divide por quem? Por 3. 1 aqui já acabou, então 3 dividido por 3, 1. O 3 só dividiu esse, não foi? Então eu não vou circular. Agora, olha a regrinha maior, gente. Olha que coisa maravilhosa. O que eu faço? Eu multiplico os números que eu circulei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, esse 12 aqui é o meu MDC. O que é o MDC? Máximo divisor comum. Então, aqui eu já sei que eu vou ter que simplificar por quanto? Por 12. E eu fazendo isso, eu já vou chegar na minha fração irredutível. 24 dividido por 12, 2. 36 dividido por 12, 3. Olha que maravilha, pessoal. Já cheguei direto já na minha fração irredutível, sem fazer aquele processo de sucessividade, né? Sucessão de várias divisões. A aula foi um pouco longa, eu acredito nisso, mas eu espero que você tenha aprendido aí a simplificar frações. E a simplificação ela é muito importante em várias questões, não esqueça disso. Se você entendeu, deixa um like, comente aí, tá bom? Um grande abraço e fica aí agora com as correções de exercícios sobre esse assunto.